Beleza, obrigada. Vocês me ouvem bem? Espera aí. Deixa eu arrumar aqui, senão vai tirar os cachos do meu cabelo, né? O que vocês estão rindo? Deu trabalho, vocês pensam o quê? Esse aqui não, né? Por assim. Então, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, prazer em ver vocês aqui. É um prazer estar em Curitiba, uma cidade linda, e com vocês. Estou reconhecendo vários rostos que há décadas eu tenho acompanhado, né? E só estou estranhando os cabelinhos brancos, né? Porque a gente vai acompanhando mocinhas e daí agora estão de cabelo branco, aí a maioria das minhas amiguinhas de longa data. O prazer está muito grande, é um prazer imenso estar com vocês. Então, Ser como Cristo, a nossa palestra, a nossa reflexão de hoje vai ser refletindo Jesus na família. Eu tenho passador ou vocês vão passando? Será que ele... ele deixou no banco? Esse marido, viu? Por isso que tem que perdoar, né? Deixa eu ver, será que é esse aqui? É. Então, mulheres que refletem Jesus na família, é o nosso tema. Quando a gente... bom, eu podia falar várias coisas, né, sobre como refletir Jesus, e eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada uma aqui, todo mundo ia ter assim ótimas ideias. E aí eu pensei em abordar uma questão assim meio fora da caixa, né, que quando a gente pensa em família, muitas vezes é o que mais chama atenção na família, o que a gente vê, né? Então, os filhos crescidos, felizes, a família unida, cristãos, dedicados, trabalhando, bem-sucedidos, né? Netos e tal. E aí eu represento essa situação como uma floresta, o que a gente vê, as plantas. Mas hoje eu queria convidar a todas nós para que nós refletíssemos sobre o que a gente não vê, que seriam as raízes, né? Então, como refletir Jesus no nosso lar? Eu queria refletir como que Jesus é a nossa raiz principal, é o fundamento daquilo que a gente quer ver crescer, brotar na nossa família de uma forma bonita, vistosa. Para que uma planta fique bonita e vistosa, ela precisa ter boas raízes. Quantas de nós já compramos ou ganhamos vasinhos de flor lindas, né? Cheias de flores, aquele viço, né? Aí você traz para casa, o que acontece com a plantinha? Morre, seca. Você põe água, né? Fala, tem que aguar todo dia, uma vez por semana, a cada 3 dias. Você não faz tão bem, mas também não faz tão mal. E a planta seca, morre. Como é que pode, né? Aquela planta tão bonita. Porque, às vezes, era assim, ela estava numa estufa, tinha uns cuidadinhos ali, para deixar ela bonita por fora. Mas a raiz não estava tão forte assim, não estava tão boa. E ela morre. Então, eu queria que a gente prestasse atenção nas raízes. E aí, para a gente começar a nossa reflexão, eu queria passar 2 vídeos. Infelizmente, estão sem áudio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos contar o que o videozinho está mostrando. São 2 vídeos de 2 minutos, 1 minuto cada, e aí eu vou contar. Um tem legenda, estou olhando para a Ri. Aqui eu não combinei com ela, mas como ela é jovem, rápida e dinâmica, no segundo videozinho, eu acho que seria uma boa ideia a Ari ler e traduzir em português rapidão. É assim, aparece rápido, você tem que falar em português rápido, e aí o vídeo o slide já troca, e você lê e traduz em português rapidinho. Você acha que você consegue? Eu acho que consegue. Né? Mas aí é no segundo vídeo. Aí, quando terminar o vídeo, você vem, aí você usa esse microfone aqui, e você lê rapidinho, traduz rapidinho, e vai dar tudo certo. E se você traduzir errado, ninguém vai morrer por isso. Né? Então,
Né, eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá. O que esses 2 vídeos mostram? Que quando você vê uma floresta, as raízes, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, formam como que uma rede de internet. E as raízes se comunicam. E tem uma comunidade de fungos que levam o açúcares, né, de uma raiz para outra. E as raízes nutrem umas às outras. Elas não matam, elas convivem, cooperam e cuidam umas das outras. E se entrelaçam. E quando tem alguma coisa acontecendo numa das árvores, e essa informação vem até as raízes acabam trabalhando para que os nutrientes, o que é necessário para a planta sobreviver, cheguem até a planta. Tá? Então, eu queria que vocês passassem o primeiro videozinho, ou eu passo? Não sei se eu consigo, eu vou pedir para vocês passarem. Eu consigo? Tá, então os universitários vão passar. Ah, que legal. Não, aqui tem legenda. Vocês não vão ouvir a pessoa falando em alemão, inglês e tal, mas vocês podem ler a legenda, tá bom? Então, vê se isso dá para ler, mas a legenda vai ficar menorzinha. Vê se vocês conseguem ler. Se vocês quiserem, eu leio rapidinho. Acho que eu vou tentar ler. As árvores são seres bem sociáveis. Os pais, as árvores mães, estão cuidando das suas crias. Há uma espécie de berçário. Eu comecei a investigar o sistema de raízes e descobri as raízes dessas diferentes espécies estavam todas interligadas quando cresciam juntas. Os aborígenes da ilha de Vancouver dizem que tudo é um. As árvores têm famílias. O que nós chamamos de árvore é apenas o que é visível na superfície. No entanto, a maior parte da vida se encontra subterrânea. Uma colher de chá de solo pode conter vários quilômetros de fungos que formam a internet das árvores. A rede da... perdi. Mas você não vê na superfície, né? E elas estão ligadas numa rede gigante. Essa foi a compreensão rudimentar da linguagem das árvores. As árvores possuem uma linguagem. As árvores sentem, podem sentir dor, mas também sentir emoções, como medo. De fato, há amizade entre as árvores. Elas podem criar laços como um casal, cuidando um do outro. Pensamos nisso como uma interação entre as árvores. Mas, na verdade, elas estão cuidando umas das outras. As árvores têm amigos. Árvores da mesma espécie não competem entre si, pelo contrário, elas cuidam umas das outras. Se uma árvore é atacada por insetos, ela avisa as outras. Por meio dessas várias experiências e nossas descobertas, comecei a pensar sobre os sistemas das raízes das árvores, como cérebros da floresta. As árvores possuem memória. Esse é um toco antigo e ainda está vivo. O toco ainda está vivo porque seu sistema de raízes são enxertados por seus vizinhos. As árvores gostam de ficar próximas e se aconchegarem. Elas amam companhia e gostam de levar as coisas devagar. As árvores não ficam bem quando estão sozinhas. Nós, como seres humanos, também. E nós deveríamos prestar atenção nas árvores, porque elas demonstram essas relações que conhecemos e compreendemos muito bem. Elas estão... elas ficam vendo se uma está produtiva, saudável, vibrante, né? Porque elas trabalham como comunidade. É isso. Bom, vocês complementaram o que eu li, né? Vocês conseguem ler mais rápido do que eu consigo falar. E aí, eu vou chamar a Ri, que gentilmente... é uma pessoa incrível. Aí, ela vai ler mais ou menos nessa velocidade que eu falei. E, desculpa, Ri, eu pago o seu almoço hoje, tá? Tá ligado? E o cafezinho também. Tá ligado? Tá. Ó, e se você quiser, você pode tomar o cafezinho na casa. Não é a minha casa, mas eu acho que a Elisete ia ter o prazer de te receber também. Tem um bolo tão gostoso lá. Aquele bolo cremoso, que delícia, ainda tem.
Toalha felpuda. Bom, então vamos ouvir a voz da Ri nesse videozinho que é de quanto? Não é 15 minutos. Será que estamos no vídeo certo? Deve estar, né? Deve ser. Vamos lá. Tomara que sim. Se não for, eu vou dar um grito aqui. É isso aí. Acho que não é, hein? O áudio desse aí está desligado. Liga para ver se... Vamos tentar de novo? Aí, esse segundo link. Você clicou no segundo link? Eu posso ter posto o link errado também, isso acontece às vezes. Mais frequentemente de uns tempos para cá. Pronto. Ai, não é esse. Esse é... Sai. Pronto. Está mostrando aí como que eles recebem os açúcares dentro das árvores. Aí. Eles podem parecer indivíduos solitários, mas a terra embaixo deles nos conta a história. Na verdade, eles estão conversando, trocando, fazendo guerra contra os bichinhos invasivos, e tudo isso debaixo da terra, usando os fungos e a maneira com que eles metabolizam açúcares. É uma internet de fungos. Cada um se interligar com isso aí, eles se cuidam um do outro. As mais velhas são conhecidas como as árvores mães e usam essas correntes de fungos e açúcares para cuidar das árvores mais jovens que estão mais doentios. E também que podem ser usados pelos vizinhos que estão ajudando a cuidar daquele. Quando eles são atacados, eles colocam soltam químicos pelo solo, e os outros percebem isso e já correm para resolver. Só que esse tipo tem alguns tipos de árvores que soltam substâncias tóxicas para lutar contra os outros. Aí eles têm que se defender. Então, tem várias espécies que querem dominar. E aí eles ficam trocando as informações para ver o que é comida boa e o que não é. Muito obrigada, Ri. Vocês viram como é que isso funciona na igreja? Quando uma não sabe, a outra ajuda rapidinho, até parece que a gente planejou, né? Eu vou pedir agora para que vocês, em duplas, conversem sobre o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção, o que vocês aprenderam com esses 2 vídeos. Eu queria mencionar uma coisa que me chamou a atenção, a questão do tronco. Quando você vê um tronco seco, morreu, tira. Mas não, a raiz dele acolhe outras raízes, se apoiam. E se você olhar o tronco, às vezes tem líquen, tem uma orquídea que se apoia ali, uma árvore se apoia. Então, um tronco morto também tem a função de dar vida para os outros. Aí eu fiquei pensando na gente, né? Quando a gente morre, poxa, morreu, acabou. Não, tudo que você sorriu, vivenciou, ensinou, abraçou, produziu, você deixa como legado. E as pessoas vão desfrutar da sua vida mesmo depois que você morrer. Então, é uma coisa que eu pensei. Aí, agora, eu gostaria que vocês, em duplas, né? Funciona assim. Uma fala, eu vou dar uns 3 minutos. Uma fala, a outra escuta e não comenta. Só fica ouvindo com atenção, sorrindo. Aí, a pessoa fala o que quer. Daí, é a vez da outra falar e a outra só ouvir com atenção e acolher. Tá?
Então, é para comentar o que mais te chamou a atenção, o que você gostou ou o que você aprendeu com essa pequena introdução. Tá bom? Então, em duplas de 2, tá? 3, por que não 3? Porque um sobra. Sempre vai ter 2 falando e um sobrando. Então, duplas de 2. 3 minutinhos. Mais 1 minuto. Deus, o povo te ama. Deus, o povo te ama. Não há outro acima. Não há outro acima. Tu és único. Tu és único. Poderoso e santo. Poderoso e santo. Deus, o povo te louva. Deus, o povo te louva. Levanta e proclama. Prontinho. Podem continuar conversando depois no cafezinho, tá? Poderoso e santo. Que nome abençoado. Que nome abençoado. Teu nome nos liberta. Finalizando. Nos liberta. Tu és único. Poderoso e santo. Podem continuar conversando, né, nos outros momentos e comentando. E a gente vai ter várias oportunidades para isso. Vamos pensar em Jesus. Como eram as raízes de Jesus? Jesus tinha boas raízes? Que raízes que Jesus tinha? Quais eram as raízes de Jesus? Quais eram os fundamentos de Jesus para ele ficar firme e poder se desenvolver e crescer em estatura, em conhecimento, em graça diante de Deus e dos homens? Pode falar. Palavra de Deus, ele estudava desde pequenininho, como bom judeu, criado na cultura judaica, ele ouvia a Torá, as escrituras sagradas. Comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai, a gente vê que ele tinha uma relação íntima com o Pai, sempre, o tempo todo. Família dele, José e Maria, eram dedicados, judeus, tementes a Deus, e desde pequeno ele foi ensinado no caminho de Deus. Que mais? Ele tinha.
Exatamente. Então, vocês não ouviram tudo que ela falou, não vou conseguir reproduzir, que ela falou muito bem, mas, resumindo, é que Jesus sabia para que ele veio. Lembra, em João 13, ele sabia para que ele veio, para onde ele ia, e que ele ia amar os discípulos dele até o fim, né? Então, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, mesmo que a família não fosse perfeita, mesmo que ele fosse sofrer muito, ele não perdeu aquele foco. E aí isso também é um exemplo para nós, né? A pessoa ter esse foco, ter esse objetivo, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e saber que é com Deus o negócio, né? Ele veio do Pai, ia voltar para o Pai, tinha uma missão a cumprir, ia sofrer muito, e ele não ia abrir mão desse objetivo dele. Que mais? Quais raízes boas que a gente vê em Jesus? Então, ele se nutria sempre. Imagina, ele precisava aprender. A Bíblia fala, né, que ele aprendeu a obedecer. Então, a gente vê que ele estava sempre em conexão com o Pai, orando, louvando, perguntando. Ele estava sempre estudando, ele tinha as escrituras sagradas bem firmados, bem fortes no coração dele, e era um exercício constante. Ele estava sempre estudando, sempre praticando, sempre aplicando, sempre em conexão com o Pai. E vamos continuar pensando. Vocês podem continuar pensando o que mais que Jesus tinha que eu posso reproduzir na minha vida. Então, ele tinha esse objetivo de nos salvar. Até o último momento, ele pensou, ele pediu para Deus se teria um outro jeito. E Deus não mostrou outro jeito. Então, ele falou, é para isso que eu vim, é isso que eu vou fazer, né? E ele decidiu amar os discípulos, o ser humano, até o fim, até as últimas consequências. Foi muito sofrimento. Aí, o que eu fiz? Como a gente está falando de raízes, eu peguei uma concordância bíblica que mostra, assim, por exemplo, uma palavra, raiz ou raízes. Onde que no Velho e no Novo Testamento essa palavra aparece. E eu achei que ia aparecer um monte de versículos. E apareceram vários, talvez uns 20, talvez uns 25. E desses 20, 25, não, talvez uns 20. Eu selecionei alguns, poucos, uns 10 no máximo, porque, basicamente, é o que os outros também estão falando. E outros não tinham a ver com a aula de hoje. Mas é interessante ver o que o Velho Testamento e o Novo Testamento falam sobre raízes, para mostrar a importância dessa palavra na Bíblia, né? Aí, antes de falar sobre raízes da palavra, a gente pode pensar o que fazia parte das raízes do povo de Deus. Então, quando o povo judaico estava pronto para entrar na Terra Prometida, Moisés deu assim, uma série de sermões, de pregações. E nessa série de pregações, nós vemos 3 itens, 3 tópicos principais na pregação de Jesus, que era a atenção às doutrinas básicas, que estavam na Torá, na instrução, as práticas do culto exclusivo do Senhor, ou seja, não era para praticar idolatria, seguir deuses de outros povos, é só o Senhor Deus, e seguir a ética política, social, familiar e pessoal. Então, o Deuteronômio mostra como que tinha que se portar politicamente, como que tinha que se portar socialmente, no cuidado uns com os outros, na família e em termos pessoais. E todos os dias, os judeus recitavam o Shema 2 vezes. 2 vezes por dia, eles recitavam. Isso que a gente vai falar junto agora, tá? Então, vamos lá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força.
Eles recitavam isso. Então, essa era a base da vida dos judeus. Aí, quando a gente também lê em Deuteronômio 29, 18 a 23, aí aparece a raiz aqui. Que entre vocês não haja nem isso, nem aquilo outro, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca, e essa terra não produzirá nada. Então, olha que interessante. A gente tem que ficar firme nos ensinamentos de Deus. Lembrar de adorar só a Deus. E praticar aquilo que está ensinado ali nas Escrituras sobre como se portar politicamente, socialmente, com a família e pessoalmente. E não deixar que nenhuma... Será que isso aqui é uma bolinha? Não, não é. Tá. E não deixar que cresça alguma raiz que produza a erva venenosa e amarga. A gente tem que ficar vigiando. Qualquer raizinha, como a gente viu no vídeo que a Ri traduziu, às vezes tem alguma coisa que joga um produto químico que pode prejudicar as outras. A gente já vai lá e, numa força-tarefa, tenta eliminar aquela raiz ruim, né? E não se enganar. E a Bíblia diz isso, mas, dá para fazer isso, vai dar certo. Isso é teimosia do coração. Não, vamos fazer a vontade de Deus do jeito que Deus está ensinando, para não deixar nenhuma raiz ruim crescer. Aí no Antigo Testamento, lá em Provérbios 12, 3, fala: ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, aquela pessoa faz tudo errado, mas está se dando bem. Não, a gente não deve se enganar. Ninguém se estabelece na maldade. Deixa Deus julgar. Você não precisa julgar. Fique tranquila, né? Mas, poxa, as pessoas que estão fazendo tudo certinho estão sendo aniquilados, estão morrendo, estão sendo destruídos. Não, do tronco de Jessé, lembra? Tronco de Jessé significa o quê? Davi era o rei de Israel, rei de Judá. E a gente fala que é da linhagem de Jessé, que era o pai de Davi. Então, do tronco de Jessé, vai vir uma linhagem de reis que vai perdurar para sempre. Só que essa profecia, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Isaías profetiza isso um pouco antes dos assírios e os babilônios invadirem e tomarem conta do povo de Israel, né? E aí parece que acabou. Aí fala, não, do tronco de Jessé, mesmo que tenha sido cortado no solo, vai brotar. Então, a gente pode achar, acabaram com a minha vida, deu tudo errado, meu casamento, meus filhos, trabalho, estou aqui numa desolação total. Não, do tronco de Jessé vai brotar um renovo. E, de fato, depois dos cativeiros, a gente não vê alguém da linhagem de Davi sendo rei, mas aí vem Jesus, que é da linhagem de Davi. E ele implementa um reino que é para sempre. E nós fazemos parte desse reino. E também, nessa mesma época, Oséias, Amós e Malaquias dizem que Deus é que está cuidando. E Deus vai dar o orvalho. E pode ser que você veja, assim, os inimigos, mas eles não vão sobrar. Eles vão ser arrancados no topo e pela raiz. Mas talvez o povo de Deus tenha o topo cortado,
Mas a raiz sendo boa, é Jesus que está lá. É Deus que está lá. E vai brotar. Nós vamos nos recuperar. E vamos continuar e Deus vai nos abençoar. No Novo Testamento, em Romanos fala, se for santa raiz, o povo de Israel, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e esse se tornou participante da raiz, da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembra que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Todos nós fazemos parte da raiz de Jesus. Nós somos enxertados. Então, não é para a gente olhar para o outro que também foi enxertado e falar, eu sou melhor que você. Porque não importa. Os ramos não são mais importantes do que a raiz, que é Jesus. Né? E aí, em 1 Timóteo 6,10, fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Eu achei tão interessante esse versículo, e eu vou voltar daqui a pouquinho. Gente, já deu 11 horas. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 14 a 15. Jesus é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Peraí. Então, é assim, nossa família, raízes, não sei se dá para ver uma sombra aqui. Dá para ver? Então, é isso que a gente quer para a nossa família. Jesus como a raiz e a nossa família. E aí, eu queria focar esses 2 versículos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos. Então, na mensagem que Álvaro nos trouxe, o amor ao dinheiro é algo que parece que é cultural. E eu fico pensando, eu gosto de ter dinheiro. Eu gosto de ter dinheiro para comprar isso, para ajudar, para gastar, para comer, para fazer uma coisa que eu gosto. Então, de que forma que o amor ao dinheiro é ruim? Quando eu faço as coisas só para ter dinheiro. Quando, por amor ao dinheiro, eu me corrompo. Quando eu julgo as pessoas pelo quanto dinheiro ela tem. Quando eu vejo mais o dinheiro do que a pessoa. As pessoas têm valor, independente do dinheiro que ela tem. Eu tenho valor, independente do valor que eu tenho. E se eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento, para fazer alguma coisa que eu gosto, talvez eu preciso, ver o que eu posso fazer e ver o que Deus pode fazer que vai além do dinheiro. Né? Enfim, cada um pode pensar. Primeiro sinal. É o segundo? E então terminou. Então, procurem viver que nenhuma raiz de amargura. Então, eu queria focar nessas 2 coisas, que a gente levasse com a gente. O amor ao dinheiro. Eu penso, é o egoísmo, é a arrogância. Não, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos corrompe, nos torna egoístas, nos torna arrogantes, desobedientes aos pais, teimosos, amigo dos prazeres, lá em 2 Timóteo 3, 1 a 4, fala sobre isso. E amargura, raiz de amargura. Às vezes a gente pensa, eu estou amargurada, mas não estou falando para ninguém. Os filhos percebem. Eu briguei com meu marido, mas a gente estava trancado no quarto. Passa pelas frestas aquele mal entendido do casal. Os filhos percebem. Os filhos ficam com aquilo mal resolvido dentro deles. Então, não é para deixar ressentimentos para com Deus, para com as pessoas, essas amarguras que contaminam o nosso relacionamento com Jesus. Não vai dar tempo, desculpa, mas vocês podem dizer algo umas para as outras,
essas mesmas duplas, no nosso cafezinho, o que você aprendeu e pretende praticar mais daqui para frente, e também sobre o que a gente viu um pouquinho até agora, o que você achou que é interessante, que você vai levar com você, vai tentar praticar mais. E não vai dar tempo dos comentários finais, e assim a gente vai refletir a Cristo. Cuidar para que nenhuma raiz de amargura cresça, e cuidar para que o amor ao dinheiro não cresça em nossa família. A gente quer criar os filhos tão bem, e às vezes quer que eles sejam bem-sucedidos, como os outros. Mas eles são boa gente? Eles são tementes a Deus? Sim, mas eles estão nesse emprego, não se veste bem, está tão assim. O que é importante? Então, a gente focar no que é importante. Jesus, caráter de Jesus nos nossos filhos. O resto, talvez, tenha mais a ver com amor ao dinheiro do que com Jesus sendo a raiz. É isso. Gente, desculpa ter corrido, mas que Deus abençoe a todas nós.